Não existe espiritualidade virtual. Nós precisamos de entender isso sobre todas as coisas. A necessidade da comunhão. E não é virtual. Não são seus coleguinhas de Facebook, não. É o seu irmão, a sua irmã. É aquela visita, aquele café, aquele encorajamento, aquela oração junto que vai nos fortalecer no Senhor. Então, Esmirna é uma cidade muito linda, e hoje, se você vai lá, você não vai encontrar lá nenhuma estrutura, mesmo de templos. É uma cidade que foi completamente reconstruída, moderníssima, e fica como a maioria dos países das cidades da Turquia, ela fica na parte asiática. A Turquia, ela é um país que tem algumas cidades no continente europeu e as outras cidades no continente asiático, na parte asiática. Então, às vezes a gente pensa, né, se você vai para Istambul não é a capital, mas é a cidade mais famosa, mais turística, como o Brasil, né? Nós temos Brasília, capital, mas a cidade mais turística é o Rio de Janeiro, né? Assim também lá. Essa parte lá, assim, Istambul, está no continente da Europa. E o resto, onde estão as igrejas as igrejas de Apocalipse, estão todas na parte asiática da Turquia. E Esmirna não tem, né, muita coisa, quase nada, é um pedacinho, não, uma pedrinha de nada que você encontra, e os outros os monumentos, e principalmente na cidade de Éfeso, que é bem pertinho da Turquia, você encontra já um acervo muito grande de história, é imenso lá, e é muito lindo, e compensa mesmo, se você puder ir lá para visitar. Né, nós vamos lá no nosso texto, Apocalipse 2, de 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas, nada temas, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ser fiel até você já parou para pensar nisso? Nessa verdade? Ser fiel até a morte. Bom, eu nem vou perguntar aqui quem quer morrer, porque eu acho que, até onde eu sei, ninguém está com pensamento suicida por aqui. E
esse versículo, quando fala isso, ser fiel até a morte, ele está sendo falado para pessoas que entendem o que é a morte. O que isso quer dizer? Porque se eu falar para você ser fiel até a morte, que eu vou te dar alguma coisa, se você não tem o entendimento, você vai falar grandes coisas, que vai me valer você me dá o que você está me prometendo, se eu estou morto. Entenderam? Quando o Senhor me chamou para ir para o Afeganistão, eu já falei aqui que eu não queria ir, e isso é verdade. E o Senhor falou para mim assim, eu morava no alto de um morro lá em Esmirna, e no meu apartamento eu via toda a cidade e um pedacinho do mar. Olha que chique. Vale a pena obedecer o Senhor, que Ele te dá uns presentes assim, muito legal. Pouco tempo, mas dá. E aí o Senhor me falou assim, Cleides, para você ir para lá, você precisa de morrer. Bom, se eu já estava com medo de morrer, e Deus falou isso comigo, imagina. E naquela hora ali, naquele apartamento legal demais, sentada no chão ali, que eu já tinha vendido quase tudo, que missionário é assim, compra, vende tudo, compra, vende tudo, e assim vai. O Senhor ministrou, você precisa de morrer antes de ir. E eu fui entendendo o que o Senhor estava falando para mim. Porque se eu entrasse ali, sem esse entendimento, eu não ia conseguir ficar. Essa morte do eu. Eu acho que eu já falei para vocês que eu estou escrevendo um livro sobre isso. Esse negar-se a si mesmo. E só quando você entende, passa pela morte do eu, é que você consegue viver plenamente por Jesus. Porque enquanto você está vivo, você vai viver só para você mesmo. Ser fiel até a morte. Mas para chegar a esse nível aí, porque isso aí é nível, viu, gente? Lembra de Pedro? Estou pronto, Senhor, para morrer por você. Eu sei que se eu perguntar aqui hoje, se a perseguição ferrenha, porque a ferrenha ainda não começou, ela vai vir. Não vos deixe enganar, ela vai vir. Mas se eu pergunto, quem aqui está pronto? Quem aqui vai negar Jesus? E para chegar nesse nível,
de ser fiel até a morte, existe uma escalada bem grande aí. E que só uma vida muito estruturada nas verdades da palavra de Deus está escrito. Isso tem me falado muito nesses últimos 5 anos, 4 anos aqui no Brasil. Eu, numa reunião de líderes, nós estávamos discutindo sobre uma situação na igreja, discutindo sobre uma pessoa que estava ali ocupando um espaço, um título, e essa pessoa não era casada no cartório, vivia com um cônjuge já há muitos anos, tinha filhos. E nós discutimos, essa pessoa não pode ficar nessa posição dentro da igreja, porque não é casada, está vivendo uma situação de fornicação. Aonde eu me baseei nisso? Aonde, gente? Hein? Aonde eu me baseei isso? Essa fala? Na palavra. Está escrito. Acabou aí, fechou aí. Nem um segundo para a esquerda e nem um segundo para a direita. E aí, um dos líderes, hein? Não, mas se está junto tantos anos, a gente tem que considerar que isso já é um casamento. O importante é o amor que eles sentem um pelo outro. E o está escrito, para onde vai? O está escrito está sujeito à minha subjetividade? O eu acho? Está? Sim ou não? Responde para você mesmo, porque eu já tenho a minha resposta. Doa a quem doer. Está escrito. Não escreveu para mim agradar e nem para te agradar. Está escrito. Leis morais. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para chegar nesse nível de fidelidade, você tem que decidir algumas coisas aí. Você tem que estar bem claro de algumas posturas. Você tem que estar bem convicto em fazer uma análise profunda do que você defende. Quando eu falei que esses 4 anos foi um ano onde eu aprendi muito mais sobre o que precede uma igreja perseguida, eu pude vivenciar momentos de eleição no Brasil, e eu pude ver, principalmente jovens, mas alguns adultos, mas a maioria jovem, tomando certas posturas em relação a esse negócio de política. E eu conversando com 2 jovens, elas
não, eu vou votar nesse candidato, mas eu falei, ô alma, porque eu não nem sabia o que falar mais. Ô alma, esse candidato aqui, ele é um homossexual, casado. Não, mas eu não acho, eu acho que ele é bom. De novo, a minha subjetividade, de novo, o meu posicionamento, não o que está escrito. Eu falei, mas se você defende a família, se você defende os valores, de novo, análise, gente, senta, para, analisa. Se você defende a família, você acha que esse sujeito aí, lá no parlamento, lá na Câmara, vai assinar o quê? O que ele vai assinar? Que tipo de leis ele vai defender ali? É a lei do que está escrito? Ou é a lei do que o importante é que os dois se amam e são felizes? O que você acha? Gente, é uma questão de lógica. Lógica. É o que está escrito. O que coordena, o que dirige, o que orienta-me. É o que está escrito. São bases, são fundamentos essenciais para chegar nesse nível aí de fidelidade. E você me pergunta, essas pessoas estão prontas para ser fiel até a morte? Não. Não está. Porque nosso primeiro nível de fidelidade é com a palavra. E dela eu não arredo nem um segundo, nem para a esquerda e nem para a direita. Está escrito. É muito forte isso, gente. É muito forte. É muito sério. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É quando a primeira morte, que é a morte física, ela não tem o mesmo valor da segunda morte. Porque a segunda morte, que lá no finalzinho dessa carta fala, é a morte espiritual, é a morte do inferno, é a morte eterna. Mas você só pode entender essas questões de morte se você já experimentou a morte do eu. Sem passar pela morte do eu, você não tem estrutura para ser fiel até a morte. Porque a morte ainda vai ser uma coisa muito apavorante. E não estou dizendo que ela não é. Mas ela não é mais valiosa do que a vida eterna. Nós experimentamos ali no Afeganistão muitos perigos de morte. E durante o tempo que eu estava lá, eu pude ver, eu pude estar ali, vendo o que realmente isso significa. Vários irmãos foram mortos nesse tempo. Nos meus primeiros dias no Afeganistão, a primeira semana, uma
missionária que estava na cidade de Cabu, a capital. Ela foi metralhada no meio das ruas. Corpo jogado no meio das ruas. E as ruas de lá, elas são sujas, imundas, vocês não têm ideia. E o interessante é que, poucos dias antes dela morrer, o Senhor deu um sonho para ela. E naquele sonho, o Senhor falou para ela assim, deu para ela a visão de uma árvore cheia de frutos. E aquela árvore sendo arrancada da terra. E ela falou: Senhor, não faz sentido. Se a árvore está cheia de fruto, mas vai arrancar ela da terra? A lógica, olha a lógica humana aí. E passou aí uma semana, poucos dias, essa missionária, ela é fuzilada nas ruas de Cabu. E quando o pastor Carlos Emídio morreu, né, a minha indagação também era essa: Senhor, faz sentido, cara, um homem dando tanto fruto. E o Senhor me lembrou disso. O melhor momento para você ir se encontrar com Deus é o momento que você está dando fruto. Não queira ser arrancado da terra no momento de sequidão, de esterilidade, de apatia, de religiosidade. Queira ser arrancado no momento que você mais está produzindo frutos, para você ter alguma coisa para entregar para o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida só tem sentido se você estiver bem estruturado, com esses princípios claros na sua mente. Ao contrário, você não vai ter condições de entender. Entendeu que confessar a Cristo vai resultar em perseguição. Confessar a Cristo. Esse confessar, gente, ele vai muito mais além do que verbalizar que você é evangélico. Ah, eu sou da igreja Betânia. E daí? Se o seu testemunho não confessa o que está escrito, se você não viver o que está escrito, é melhor ficar calado, como José de Arimateia, crente escondido. Fique escondido. Porque o mundo pode até não ter conhecimento bíblico como nós temos, mas ele entende princípios, ele entende valores. Sentir-se encorajado a ser fiel até a morte. Esse sentir-se encorajado está muito além de emoções. Você acha que Jesus foi para a cruz pulando de alegria? Glória a Deus, vou morrer hoje, ai que delícia, vou ser crucificado, chicoteado, blasfemado, vou ser cuspido, batido, vou ser traspassado, ai que bom, nossa que delícia, todo mundo vai ser salvo. Você acha?
Se com uma pequena dor que eu sinto, eu já murmuro, eu já reclamo, imagina ser fiel até a morte. Imagina, gente, se tem estrutura para chegar para esse nível aí. Tem não. Não tem. É lógica. Use a lógica nessas horas. Não nas horas da fé. É lógica. Eu preciso de construir essa estrutura. Eu preciso de trabalhar nessa estrutura. Ela não se constrói da noite para o dia. Mas ela vai falando nas minhas atitudes. Agir, declarar ser cristão em qualquer situações, orar pelos cristãos que são perseguidos, mundo afora. Eu tenho 2 igrejas perseguidas que eu continuo a orar por elas todas as noites. E eu acho que o primeiro passo que a gente precisa de entender essa questão de vida de oração. Vida de oração. Nós vamos precisar muito daqui para frente. Como nunca. Como nunca. Você e eu vamos precisar de orar. A oração sustenta, a oração aquieta, a oração direciona, a oração fortalece. A oração anima, a oração encoraja. Porque é lá que Jesus vai falar com você. É lá que Ele vai te dar clareza para discernir, para analisar e para ficar firme no que está escrito. Faltou ali alguns desenhos, né? Ou vai ter mais? Vai ter mais, né? Então vamos lá apertar, mas é a familiaridade com o negocinho aqui. Aqui está algumas cenas de algumas pessoas que foram mortas e ainda estão sendo mortas. Quando eu morava lá no Afeganistão, uma família inteira, com exceção da esposa e da filha, foram mortos. Eles trabalhavam ali na implantação de várias igrejas. Lembre-se, nada de templo físico, lembre-se disso. São lares, são lugares. Nós precisamos de fazer o nosso lar uma igreja. O nosso lar precisa de ser uma igreja que recebe, que ora, que profetiza, que anima. O nosso lar, o meu e o seu lar, precisa de ser um lugar de refúgio, de fortalecimento e de encorajamento. E eles foram mortos, e foi uma tristeza muito grande para todos nós que estávamos ali naquele momento. Mas nós estávamos ali, a gente já tinha feito as contas, a gente já tinha calculado o risco. Você precisa de fazer as contas, você precisa de sentar. E gente que tem muita compulsividade de gastar, ele tem dificuldade de sentar, de analisar. Olha, eu já gastei tanto e eu recebo tanto, então eu preciso de parar por aqui, porque eu preciso de ter um saldozinho. Lembra das 10 virgens? Olha, nós vamos ali, o noivo vai chegar, a minha lâmpada não está cheia.
e eu preciso de ir no mercado, e eu preciso de encher a minha lâmpada, porque a noite pode ser longa. E o que ela faz? Ela vai a si mesmo. Não tem, sabe aquela ideia? Deus proverá, mas no sentido de imprudência. Eu não vou no culto, Deus está comigo. Aquelas falas imprudentes. Não vou no culto de oração, vou orar na minha casa. Deus ouve do mesmo jeito. São verdades distorcidas. Precisamos de ter azeite na candeia, na lâmpada. Calcule os riscos. Veja o que você já tem e o que você vai precisar. Fora disso, você não chega do outro lado. Porque daqui para frente, as coisas vão estar apertando. E você precisa de azeite. E você precisa de calcular os riscos. Eu estou indo para lá, mas eu sei o que me espera. E o que eu preciso para ficar firme até a morte? Essa vidinha rala, esse evangelho pequeno, será que isso vai me sustentar? Que isso vai me dar estrutura para ser fiel até a morte? Será? É só você e Deus para ver como que está esse nível aí. Para chegar no nível desse aí. Não se chega da noite para o dia. E não se chega lá nos achômetros. Não se chega lá, eu acho, eu sinto, eu penso. Se chega lá, está escrito. Está escrito. Muitas têm chegado lá, porque fizeram as contas, prepararam o azeite. Estou pronto. Estou pronto para ser provado. Mas sem isso, nós não estamos prontos. Não estamos prontos. Porque estamos no eu acho, eu penso, eu sinto. Você pode ser o próximo. Gente, isso nunca foi tão verdade. Até aqui, a igreja brasileira, e eu vou falar para o Brasil, ficou com essa ideia de que essa liberdade religiosa ia durar para sempre. E talvez isso contribuiu muito para o evangelho raso de uma grande maioria, não todos, mas uma grande maioria. Mas quando chega a ideia de que o próximo pode ser eu,
eu nunca senti na pele isso tão forte como os meus dias, meus anos no Afeganistão. Eu saía de casa e eu literalmente pensava, qualquer momento pode ser a minha hora. Você não faz isso aqui no Brasil. Você não sai de casa com medo. Em algumas cidades, né? Fabriciana até saiu no jornal esse final de semana, no Pingo nos Is. Mas muitos estão saindo com medo. Me lembro de uma vez nós irmos com alguns irmãos para o meio de um mato, escondido, para ali orarmos, cantarmos alguns louvores, escondido, sabendo que a qualquer momento alguma coisa podia dar errado ali, que aqueles irmãos poderíamos ser o próximo. E cada vez que matava um, nós pensávamos, eu posso ser o próximo. E nós precisamos de pensar nisso. Semana passada, algum político falou que a culpa de espalhar o vírus era da igreja evangélica. Isso está lá, pode procurar que você vai achar. Se você anda antenado, você vai ver como essas narrativas vão chegando e vão se transformando em verdades. Você acha que não foi em nome da verdade que essas pessoas morreram? O que é a verdade? É o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, ou o que está escrito? E eu me lembro de uma vez vir ao Brasil, de uma dessas conferências que a igreja gostava muito de chamar, nossa, missionária do Afeganistão, vem cá, fala aqui para nós. E de ouvir algumas pessoas falando, missionária, fala aí para nós, essas coisas legais aí de tiro, de morte que você presenciou. Falei, miserável, é legal porque não é você, porque não é sua mãe que está lá. Olha que nível, coisas legais, que é isso, gente? Que é isso? Legal? Tô doida? Falei, não, amigos, isso não é legal não. Dessas cidades aí, a que mais me impressionou foi Laodiceia. E eu acho que vocês conhecem um pouco da história da igreja, da carta para a igreja de Laodiceia. Né? E vai ser falado, eu não vou falar nada, porque vocês vão estudar sobre ela. Mas eu só vou falar que eu estive lá. Hoje o nome dessa cidade chama Denizli. E é um dos lugares mais opressos que eu já visitei. E eu vou te dizer que eu já visitei muitos lugares.
mas eu nunca vi um cheiro de morte tão grande como eu vi em Laodiceia. Porque era morte espiritual. Essa fede. Mas eu não vou me adentrar, só para vocês situarem ali, dessas 7 igrejas ali. E aqui um pouquinho, né, da história, né? E ali, existia ali templo, né, e o imperador, ele, geralmente, gente, todo mundo que busca adoração, ele vai ter uma figura humana. Mas para você chegar ao nível de adoração a uma figura humana, você precisa primeiramente ser doutrinado numa ideologia. O que é ideologia? É eu abraçar valores e princípios e ir em direção a eles. Valores e princípios segundo aquela figura. E eu abraço ali eu me agarro. Não importa que venham falar para mim, fulano, isso vai te destruir. Fulano, vem para cá. E olha só, lembra que eu falei para vocês das narrativas, das verdades, das incoerências, das lógicas humanas? Essa cidade tinha seus próprios deuses. Assim, para os que ali moravam, idólatras eram os cristãos, pois professavam e adoravam apenas um Deus. Idólatra eram os cristãos. A culpa do vírus se espalhar é da igreja evangélica. Idólatra é o cristão. O cristão que quer ficar assim. O cristão que defende isso. O cristão é isso. Idólatra é aquele que adora um só Deus. Mas quando eu espalho uma narrativa para aqueles que não estão alicerçados no que está escrito, é fácil carregar para tudo quanto é lado. E aí, já invertia a coisa, já ficou invertida. Esses evangélicos que são idólatras. É eles que perturbam a paz, é eles que disseminam, é eles que estão provocando a coisa, é eles que estão indo contra aquilo que deve ser feito. É esses evangélicos. E quando você percebe que essas falas começam a ser soltadas por aí, as suas antenas precisam de levantar e ficarem atentos. Porque vai vir. E o nosso alvo não é ficar apavorado, mas criar estruturas firmes. Estruturas firmes. Para chegar
do outro lado. Então, esses cristãos aí, são eles que perturbam, são eles que são contra a lei, são eles que não obedecem. Fiquem atentos nas narrativas, porque senão você acaba tomando o outro lado e achando que você está defendendo. Fique atentos, analise, julgue. Vai aqui na palavra. Se nós hoje fôssemos fazer um quadro desse aí, de perseguições, e quem são os perseguidores? E os prováveis mártires. Prováveis. Porque precisa de se construir um nível para chegar lá. Não se chega lá de qualquer jeito. Com certeza, outras coisas iriam ocupar esse quadro aí. Outras coisas. E ali ele está falando sobre alguma informação teológica sobre o destinatário da carta, né? E os pontos de divergências. E na minha visão, Deus não escreve carta para anjo, porque anjo tem livre acesso no céu. Para que Deus vai escrever carta para anjo? Anjo é ser celestial. Não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, mas tem livre acesso e conhece a mente do Pai. Então, esse anjo é, na minha opinião, o pastor da igreja, o líder, que precisa estar bem antenado com Deus, antenadíssimo. Eu sempre pergunto para os pastores: você está tendo o seu dia de folga? Você está tendo o seu momento de desligar esse celular e deixar longe e estar ali sozinho? Porque você, mais do que ninguém, precisa de estar bem antenado com Deus. E ali são os 3 princípios muito sérios que você precisa de entender para ter estrutura, para ser fiel até a morte. Jesus único. Essas coisas diz o primeiro e o último. Quem falou? Quem falou foi esse deputado aqui, que eu gosto muito dele. Quem falou foi esse blogueiro aqui, que eu sigo ele. Quem falou? Quem falou? Quem irá dar a diretriz? Jesus, o primeiro e o único. É o que está escrito. Jesus está vivo. Presença de Deus em nós. Essa comunhão, esse relacionamento diário é que vai vivificar dentro da sua alma que Ele está vivo. Que Ele não é uma ideia
distante. E você só vai morrer para Deus, por Deus, se você realmente crer que Ele está vivo. E você só vai crer que Ele está vivo se você tem esse relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Fora disso, Ele é só uma ideia. Jesus precisa de ser realidade, não uma ideia. Porque na hora de enfrentar a morte, você vai precisar de se firmar numa verdade que é muito maior do que uma ideia. Jesus é onisciente. Quando o pastor Carlos Emídio morreu, eu fiquei tão triste. E eu falei com Deus: Deus, está aqui, ó. Apresentei para Deus uma lista. Fulano, 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 o senhor podia bem levar esses aí. A gente é assim. Aqui, ó, por que não levou esse fulano aqui, ó? Está aí impedindo tanta coisa, essa praga. Dê uma lista para Deus. A gente não entende a onisciência de Deus. Mas nós precisamos de entender essa onisciência. Que Ele está vendo e Ele sabe de todas as coisas. Se Jesus fosse mandar uma carta para essa igreja aqui, ó, Betânia de Melo Viana, endereçada ao anjo que está aqui, né, anjo? Vai continuar sendo anjo, mas em outra. O que você acha que estaria escrito naquela carta? O que estaria escrito para nós, Igreja Betânia de Melo Viana? O que Jesus iria escrever para nós? Bom, na minha opinião, olhando as outras cartas, porque isso é lógico, você vai ter que fazer uma comparaçãozinha aí. Eu não diria que Jesus ia falar a mesma coisa que ele falou para Laodiceia. Poucos meses de vivência. Essa daí eu acho que Jesus não ia falar. Mas se Jesus falasse para nós a mesma coisa que ele falou para Esmirna, e desse alguns avisos aí, qual seria a sua reação? Já pensou? Do dia para a noite, ou da noite para o dia, você recebe esse comunicado? O que você acha que, se você recebesse esse comunicado, o que você acha que você iria fazer? Alguém quer comentar? Não? Ninguém?
nós precisamos seriamente de sentar e fazer os cálculos. O que nós temos, o que vai acontecer e o que eu preciso. Precisamos de fazer esses cálculos. Antes, na hora, não dá tempo. Na hora, não dá tempo de se preparar. Tem que se preparar meses antes. E vem o comunicado: olha, eu vou lançar alguns de vocês aí na prisão. É preciso estarmos conscientes do preço a ser pago e do que precisa para aguentar pagar esse preço. Será que eu tenho os insumos? Será que eu tenho o que precisa para chegar a esse nível? E aí ele fala para você: ser fiel até a morte. Tereis a tribulação de 10 dias. Se a gente vai pensar, gente, 10 dias passa rápido. Olha, pastor Douglas, daqui a 10 dias você vai ver uma bênção chegar. Você fica só pensando, contando ali rapidinho. Olha, você vai ter uma tribulação por 10 dias. Esses 10 dias já viram uma eternidade. Qualquer sofrimento, qualquer dor, te dá a impressão de que não vai passar. Mas é verdade isso, gente? Vai passar. Como os resultados disso vai depender da sua postura desses 10 dias. São poucos dias, passa rápido, mas a sensação é que vai permanecer para sempre. A sensação não é a verdade. Vai passar, mas o resultado depende da sua postura durante esse tempo. Vamos dizer que durante esses 10 dias, durante esse tempo de angústia, de tribulação, de dor, de perda, de situações terríveis, você fraqueja. Mas a culpa é de fulano, a culpa, tá vendo esse governo, tá vendo esse pastor, a gente vai achar alguém. Isso é fato. E a gente perde o foco, que é Deus. Deus é o foco. E a gente naufraga ali. Você acha que você vai receber a coroa da vida? Não. Você vai receber a bênção?
Não. Depende da sua postura durante esses 10 dias. Vai passar. E ele, por mais que dê a sensação de longo, ele é abreviado. A Bíblia fala que Deus ia abreviar os dias para nós. Vai colocar o vídeo? Beleza. Vamos passar um pequeno vídeo agora para vocês. Neste ano, 100 milhões de seguidores de Cristo sofrerão perseguição. Nas áreas dominadas por muçulmanos, esses cristãos passam por grande sofrimento todos os dias. Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu, mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo: ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz: ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos.
Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam: se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento. A Portas Abertas está comprometida a apoiar os cristãos secretos e fortalecer a igreja cristã nessas fortalezas muçulmanas. Através da distribuição de Bíblias, treinamento de líderes, assistência financeira, advocacia e oração, a Portas Abertas está lado a lado com nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo muçulmano. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus? Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante, diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? Lembra que eu falei sobre as estratégias e de como eu percebi nesses 4 anos que nós estamos entrando nesse preparo para uma perseguição? E é uma coisa global, não é uma coisa só aqui, mas o Brasil ainda tem uma igreja evangélica muito forte que o representa de uma forma muito significante. Eu morei em país que teve um dos regimes mais fechados do mundo, 14 anos. Então eu acho que eu tenho essa autoridade de falar sobre isso. E uma das coisas que eu percebi, que eu vivenciei nesse país, na Albânia, foi algumas estratégias do inimigo para dominar. A gente sabe que para alguém dominar o outro, ele precisa de se apresentar bem maior.
mesmo que o outro seja logicamente maior. Mas se eu não tiver essa estratégia, né, eu não vou entender. Esses dias Deus tem me falado muito sobre os olhos dos espias, daqueles 10 espias que foram lá na terra, espiar a terra da promessa. Os olhos deles. Com que olhos eles viram? E é lógico que com os olhos que você vê, você vai escrever o seu relatório. Com aqueles olhos. Os 10 homens viram a mesma coisa. Viram os gigantes, viram a terra e fizeram o mesmo relatório, porém com visões diferentes. Verdade, tem gigante. Os cara é grande. São grandes, né? E a gente realmente é igual gafanhoto perto deles. Isso é visão de realidade. Agora, como os meus olhos estão vendo eles? Que olhos são esses? Olhos de verdades absolutas. Olhos do que está escrito. É verdade. Mas o Senhor pelejará por nós, o Senhor nos deu essa terra e o Senhor falou que vai destruir eles. Entendeu? Eu vejo a realidade, eu não a nego, mas eu estou contemplando algo muito maior do que aquilo. O gigante é grande, mas o Senhor é muito maior. Meu foco não é no gigante, é em quem eu sirvo, o tamanho dele. Porque se eu me amedronto, Deus fica desse tamanhozinho assim, ó. E uma das táticas do regime comunista, para quem nunca leu, para quem nunca, tem muita gente aí defendendo, mas nunca leu a biografia desses homens. Só a biografia já te dá aí uma ideia de que tipo era. Nós precisamos de ser pessoas que leem bons livros. E uma das táticas era: eu vou lançar uma narrativa que traz medo. Porque diante do medo, você só tem duas alternativas. Ou você parte para cima, ou você recua, encurrala, fica amedrontado. Meu Deus, olha isso aqui, olha o tamanho disso aqui. Ou você parte para cima. E o que eles faziam ali? Naquele país? Construíram, que é lógico, que eles têm que arrumar alguma coisa para te dar a sensação de proteção. Para você focar nesses objetos. Se eu preciso de ter algo. Gente, a tática é tão clara. É tão clara.
Eu vou te dar alguma coisa para você se sentir protegido. Eles construíram vários bunkers, vários. E era um bunker. Para quem não sabe, eu deveria talvez ter trago uma imagem para vocês. Eles é tipo um forno. Já viram forno de pizza, né? Esses fornos assim que você tem um buraquinho no meio, você, né, e põe lá a pizza lá dentro. Eles construíram vários desses em concretos fortíssimos, muitos subterrâneos. Na cidade onde eu morava tinha muitos. Você ia na praia, gente, você nem conseguia andar tantos que tinham. E ali, de vez em quando, eles soaram a sirene. E aquela sirene falava: corre, esconde dentro dos bunkers, porque os Estados Unidos estão aqui, vai vir nos invadir. Ora, a Albânia não tinha nada para que um outro país quisesse ir lá invadir. Absolutamente nada, o país pobre, sem nada. Mas a narrativa falava isso. E o povo corria, gente, corria e se escondia ali dentro daqueles bunkers. E aí, daí 2 minutos, a sirene tocava e falava: pode sair dos bunkers, porque nós expulsamos eles. Toda implementação de um sistema vai achar um objeto de proteção e um livrador, um herói. Todo, sem exceção. Olha aqui que nós fizemos, nós expulsamos eles. Eles nem tinham vindo, gente, nunca na história os Estados Unidos quis invadir a Albânia, nunca. E eles ficavam ali encurralados. E aí, tá vendo? Fulano nos salvou. Salvou de quê? De uma coisa que nem existia. A narrativa de que existe um inimigo maior do que você e que eu vou te dar uma proteção e eu vou te salvar. A segunda estratégia: você precisa de vigiar o seu vizinho e denunciar ele. Essa semana, no estado da Bahia, um político falou em redes sociais: olha na rua e denuncia quem não está usando máscara. Gente, o que eu mais percebi, e percebi dentro da própria igreja, pessoas vigiando a outra, vigiando. Eu saía nas ruas e eu sentia os olhares ali. Bom, para quem já morou no Afeganistão, na Albânia, né, eu já vi coisa pior do que isso. Então aquilo não me intimidava. Mas eu sentia aquele espírito, e ainda existe muito forte, esse espírito de vigilância. Eu não sei se você já percebeu isso, se só eu, de repente é só eu que percebi isso. Mas isso está tão sério no nosso país.
e são as coisas que antecedem a perseguição. Eu te dou um inimigo, ele é real, ninguém nega. Eu te dou uma coisa para você se assegurar, fazer como sua proteção. Mas você tem que ficar encurralado e você tem que denunciar. Porque todo mundo tem que ficar igualzinho. Coisas que antecedem a perseguição. E você precisa de abrir os seus olhos, porque isso é sério e isso vai acontecer. Como você tem enfrentado seus períodos de tribulação, tempos de dores, de perdas, de luto, de choro, tempos difíceis, medos, apreensões. Serei o próximo? E se eu pegar? E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu pegar? Bom, pegando ou não, você vai morrer. Eu também. Isso aí já é uma verdade. Mas nós precisamos de ver isso com os olhos de Deus. Os que já estão lá sendo perseguidos, eles já sabem. Mas nós, que nunca passamos por isso, precisamos de nos alertar e entender como começa uma perseguição. Não vos deixe enganar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Deus que está falando, não sou eu. Não sou eu. É a palavra de Deus. É o que está escrito, irmãos. Abra os olhos agora ou nunca mais você vai tê-los abertos. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Qual que é essa segunda morte aí? O inferno. Abra seus olhos. Não seja seguidores de ideologias e de homens, mas da palavra, está escrito. Tenha claro, firme na sua mente. Isso. Aqui sou eu, em um forno, na padaria do Afeganistão. Essa padaria não parece nada com o Premiale, né? Mas o pão é uma delícia. Saía lá de dentro, quentinho, e a gente ia lá pegar antes que ele fosse para o estrado. Eles vendiam um pão no estrado, no meio da rua, coberto com um pano muito sujo, e um homem sentado ali perto dos pães, descalço, com os pés bem pertinho dos pães. Então, antes desse processo, eu ia lá na boca do forno pegar o meu pão. Os cristãos da igreja de Esmirna eram reconhecidos pelo Senhor, porque eles se esforçavam. Nós precisamos de ser reconhecidos diante de Deus. O diabo sabe quem você é, e Deus também. Lembra quando aqueles homens falam: Senhor, em teu nome fizemos isso, Senhor, em teu nome fizemos aquilo, e o Senhor fala: eu não te conheço.
Os que correm mais perigo não são aqueles que trocaram sua liberdade para conservar sua fé, mas sim aqueles que, em nome da liberdade terrena, têm negociado a fé. A igreja brasileira, ela corre muito mais perigo do que a igreja do Afeganistão. Eu e você estamos correndo muito mais perigo. O perigo de negociar a nossa fé por uma liberdade. O perigo de achar que os métodos de proteção são maiores do que o livramento de Deus, e por causa deles, em nome desses métodos, eu me afasto do Senhor, eu me afasto da igreja, eu me afasto da comunhão. Muito perigoso. Estamos vivendo momentos perigosos. Que o Senhor possa te fortalecer. Que o Senhor possa te ajudar, te animar. E trazer você a esse entendimento da verdade, do que está escrito. Amém? Que Jesus te abençoe. Pastor. Amém. Quem tem ouvidos, ouça e coloque em prática. Porque nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, igreja. Queria só dar alguns avisos. Hoje à noite nós estaremos continuando falando um pouco a respeito desse assunto. O tema é ativados pelo Espírito Santo. Nós iremos falar sobre o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. Então, participe conosco, venha cultuar ao Senhor. Coloque o seu coração em servir, em dedicar o seu tempo, a sua mente e o seu coração em adorar a esse Deus, e venha junto conosco refletir sobre essa palavra. E no dia 10 de abril nós teremos nosso seminário sobre intercessão profética e batalha espiritual. Será de 14 horas até as 22. Nós teremos pausas para fazer coffee break. Então você está convidado para estar conosco dia 10 de abril. É um seminário que nós iremos então refletir sobre a intercessão e sobre a batalha espiritual que nós com certeza já estamos passando e que nós precisamos saber e nos preparar para esses momentos, né? A missionária Cleides vai trazer para nós essa reflexão e vai ser bênção para nós, porque nós precisamos estar preparados. Amém? Fique de pé, feche seus olhos. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor agora a sua misericórdia, Deus. Se não for o Senhor na nossa vida, se não for o Teu Espírito Santo nos ensinando, nos preparando, nos moldando, nos batizando e capacitando, Deus, nada nós poderemos fazer. Ó Deus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja enchendo as nossas vidas com o Teu consolo, com a Tua força, ó Deus, com a Tua capacitação. Ó Deus, para nós passarmos por esses momentos, conseguindo, Deus, discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. E Deus, agindo e tendo o mesmo coração e sentimento que houve em Cristo Jesus, que morreu na cruz, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te dê a paz e faça resplandecer sobre nós a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Vai na bênção, vai na paz.